Ontem eu cometi um erro. Tem um jogador de futebol que chama Richardson. E o nosso amigo aqui, o livro que eu estou lendo é Robertson. E eu falei várias vezes Richardson no áudio. Então já estou fazendo a correção e queria sugerir a vocês, e eu tenho essa prática naquele, naquele tempo pré-pandemia, que as palestras presenciais eram muito constantes, eu sempre vinha no avião ouvindo a palestra que eu tinha feito. Ouvia a palestra para saber o quê? Se eu tinha cometido algum erro, se tinha que alguma coisa para melhorar, como é que eu tinha respondido as perguntas, né? Muitas vezes também eu escutava as aulas que eu preparava e hoje, né, na minha atividade hoje, eu gravo esse áudio de 18 minutos todos os dias e vou lavar a louça e escuto o áudio lavando louça. Eu deixo a louça para lavar de manhã e a rotina é eu lavo a louça ouvindo o áudio. Então eu vejo os erros que eu cometo. E cometo erros. Né? Como todo mundo comete, eu faço o áudio direto, não é editado. E aí acontece de determinados erros, como chamar o cara de Richardson, e na verdade o nome do cara é Robertson. Então ontem cometi esse erro, estou fazendo o ajuste e acho que isso faz parte. Faz parte do Espiral, faz parte de um projeto que a gente vive hoje do software e a gente vai caminhando e vai trabalhando nessa melhoria. Uma coisa que esse artigo, outra atividade que eu tenho feito, é como rotina Rivotril, eu tenho feito todo às 6 horas da tarde. Se você não botar na agenda, as coisas não vão acontecer na sua disciplina. Eu boto na agenda, o Google me avisa, né? Então, toda mais ou menos 5h30, toca o celular e pergunta quais foram os tops do dia, né? Pô, e aí eu procuro coisas que aconteceram no dia que são importantes, que foram importantes para mim. Então ontem, por exemplo, meu irmão está aqui em Teresópolis, veio me visitar de Belo Horizonte, né? A gente fez sauna, depois foi comer, etc. Tal, já foi top. Várias coisas que vão acontecendo, eu vou botando como top. E eu vou aprendendo com o tempo aquilo que me faz ser as coisas que são top. E aí eu vou procurando repetir os tops até para poder preencher o ritual Rivotril dos tops. E aí então eu vou criando dentro de mim uma perspectiva, coisas boas estão acontecendo. Ontem foi top também, fiz a mentoria com o David, anteontem fiz mentoria com o Fábio, essas mentorias para mim sempre são top. Então são coisas que você vai trabalhando. Esse artigo, né, nós estamos aqui no terceiro artigo, comentando o livro do. E olha só, não é Richardson, né, pô, é Robertson, né, do Donald Robertson, Estoicismo e a Arte da Felicidade. Esse artigo, dentro dessa ideia dos tops, eu diria que talvez seja um artigo top do ano. Olha só a importância do que eu estou dando para ele, como descoberta de um determinado tipo de insight que eu vou falar mais adiante, mas vou seguir uma lógica aqui, né, do trabalho que a gente está fazendo. Então vamos começar aqui. Né? Ontem eu tive batendo um papo com a nossa querida bimodal exógena Carla, que sempre faz comentários bacanas, a gente conversa, né? E eu falei para ela que é importante ter uma leitura ativa, e aí caiu uma ficha, isso é uma melhoria aqui do nosso processo, é ótimo que a criatividade encontre você sempre trabalhando, né? O tapete de Aladim é aquilo que você escolhe. O tapete de Aladim, no fundo, a gente é um sinônimo que a gente está fazendo aí da ideia do Ikigai, muito próximo do Ikigai. Né? Escolher as coisas que fazem que você tenha paixão, seja bom, tenha demanda de mercado e que gere recursos. Então o tapete de Aladim é procurar o problema que você quer resolver na sociedade. Então, se você não tem um tapete de Aladim, você vai ter dificuldade para desenvolver uma narrativa ativa. A narrativa ativa é quando você escreve sobre como você está lidando com o seu tapete de Aladim.
E se você não tem uma narrativa ativa, você também não vai ter uma leitura ativa. E aí eu digo que a gente caminha para uma leitura passiva, ou na brincadeira da sala, né? A gente tá, ou na brincadeira da praça, a gente está falando de uma leitura Netflix. Você lê como se estivesse vendo uma série no Netflix. Dali a 2 semanas você não lembra o livro que leu, o nome do autor e nem nada do que pode ter aproveitado. Porque você não está construindo uma narrativa ativa. E até ontem eu achava que a gente precisa. A leitura ativa dependia de uma narrativa ativa. E caiu a ficha que não é só isso. Se você não tem um tapete de Aladim, você não vai ter uma narrativa ativa e não vai ter uma leitura ativa. Não adianta você dizer que leu 100 livros no ano, se você não criou uma narrativa ativa, aquela leitura vai ser passiva, vai ser uma leitura de praça, vai ser leitura Netflix. Então foi uma ficha que caiu na conversa com ela, que eu quis registrar, e aí então a gente vem aqui para conversar sobre o estoicismo e a arte da felicidade. Aí o Robertson vai lembrar a gente, né, que o Robertson vai lembrar a gente, e eu vou abrir aspas para ele, que ele diz assim, ele defende a terapia cognitiva, ele é um psicólogo, né, que ele diz, em particular existe um grande corpo de pesquisa sobre a TCC que nos diz muito sobre formas sadias e prejudiciais de responder à angústia emocional. A prevenção é melhor que a cura e o foco principal dos exercícios psicológicos, aí no caso do TCC, né, os exercícios psicológicos que o TCC está usando são inspirados nos estoicos, né? Então, ele vai mostrar que boa parte do TCC e de outros ramos da psicologia, inclusive quando a gente vai ler o Seligman, ele também está trabalhando muito com os estoicos, ele fala deles, né, da psicologia positiva. Todo esse novo ramo da psicologia são inspirados nos estoicos e por isso que os estoicos fazem sentido falar de inovação pessoal. Qual foi a ficha que caiu aqui? E é uma ficha importante que eu estou destacando como uma ficha, né, como um top do ano, né? O que acontece? A gente tem, quando a gente fala de Ikigai, e aí que está o barato da história, é o seguinte, eu fiquei pensando em definir o que é o Ikigai. O Ikigai está numa ilha, né, em Okinawa, no Japão, boa parte das pessoas usam o Ikigai como referência. Então, olha só, o Ikigai não é uma filosofia ética, o Ikigai não é uma psicologia preventiva, o Ikigai é um modo de vida que foi adotado pelas famílias na formação dos seus filhos. Então o cara já nasce sendo formatado, e formatação todos os sapiens passam em qualquer situação, então não estou dizendo que o modo de vida formata, toda a educação é uma formatação para virar sapiens, né? Então o que eu estou dizendo é que o Ikigai é um modo de vida. Ele foi proposto por alguém, não é uma coisa que tem um filósofo por trás, é tipo Bitcoin. E ele, então, foi adotado pelas famílias que formam suas crianças naquela linha de raciocínio, no modo de vida Ikigai. É um modo de vida. E aí qual é o resultado disso? Você tem uma taxa de felicidade maior e uma taxa de longevidade maior, porque é um modo de vida mais forte. E quando a gente está falando de guia de felicidade aqui na escola, quando a gente está falando de projetos existenciais, quando a gente está falando de estoicismo, o estoicismo ele se define como uma proposta, né, de filosofia ética, para que as pessoas possam ter e tal. No fundo, o que ele está propondo é que aquilo se transforme num modo de vida para as pessoas. Eu falei no artigo passado, né, que o estoicismo ele é a filosofia da praça. Ele questiona a filosofia da torre. Por isso que eles botaram o nome estoico, que vem de portão. É a filosofia da praça, para ir para a população. Então o que eles queriam é fazer com que não fosse uma filosofia ética para os filósofos usarem, para os imperadores usarem, para os nobres usarem, mas era uma filosofia ética para as pessoas usarem. Então eles estavam propondo um modo de vida. Quando você tem esse movimento da psicologia, falando aí da prevenção, da psicologia, do TCC, da psicologia emocional, da psicologia positiva, o que eles estão propondo no fundo é um modo de vida.
Então é um movimento, o que a gente está precisando na sociedade hoje é um movimento multidisciplinar, que eu acho que a ciência da inovação tem base para poder trabalhar isso, porque a ciência da inovação é uma ciência multidisciplinar, substitui a ciência social no sentido de um movimento para criar um novo modo de vida mais compatível com a civilização 2.0. Né? O modo de vida é algo que é ensinado nas escolas, é absorvido pelo. Eu botei, né? O modo de vida, botei, não é o que é ensinado na escola ou algo que é absorvido pelas pessoas na vida adulta, como se fosse uma psicologia positiva, mas algo que se passa a ser incorporado na educação familiar, na formatação básica obrigatória. A família começa a abraçar aquilo na formação das crianças. Então, a criança, desde cedo, começa a ser, digamos assim, no caso do Ikigai, do tapete, desde cedo ela vai procurando a sua vocação. Ela não vai para a escola procurar a sua vocação. Ela em casa, ela é estimulada a procurar a sua vocação. E é por isso que aquilo vai ficando mais forte e ela não vai se surpreendendo. E aí você consegue ter uma relação melhor com a sua mente, com as suas emoções, e você vai se relacionando melhor com a sociedade. Você vai criando um ambiente em que você vai se relacionando melhor com tudo isso. Né? Aí eu coloquei, fazendo uma relação das revoluções da sobrevivência, que são iniciadas com a chegada de novas mídias, e os paradigmas existenciais mais fortes, ou a procura de modos de vida mais fortes. Né? Botei, o Sapiens, ao longo da macrohistória, precisa assumir mais responsabilidade na sua vida, porque quanto mais gente tem no planeta, mais cada um precisa assumir mais responsabilidade. É uma espécie de democratização da complexidade, da descentralização da responsabilidade. Obviamente que isso não acontece sempre, tem idas e vindas, mas quando você tem uma nova mídia, isso passa a ser possível. Aí, com o aumento da taxa de responsabilização, a gente tem um aumento exponencial, né? A chegada de uma nova mídia, você explode a taxa de responsabilização. A maior taxa de responsabilização nos obriga a começar a disseminar na sociedade paradigmas existenciais mais fortes que querem se transformar em modos de vida mais fortes. Então está se batalhando para que a gente tenha modos de vida mais fortes. E a proposta dos modos de vida mais fortes é que, com o tempo, né, os paradigmas existenciais, todas essas propostas de psicologia preventiva, resgate do Ikigai, resgate do estoicismo, é que a gente crie modos de vida. E como é que a gente caracteriza esse modo de vida? É quando as famílias começarem a se preocupar em formar não só a escola, mas as próprias famílias, né, começarem a praticar, elas enquanto pessoas praticarem modos de vida mais fortes e educarem seus filhos nessa direção. Aí eu botei, não estamos falando nem de psicologia preventiva ou ética filosófica, mas da própria formatação básica dos sapiens, que precisa dar uma guinada. E aí então a gente trabalha nessa direção. Então a gente tem uma obsolescência dos paradigmas existenciais, ou se vocês quiserem, a gente tem uma obsolescência do modo de vida 1.0. E aí eu criei esse conceito. Modo de vida 1.0, né? E modo de vida 2.0. O modo de vida 2.0 é um modo de vida em que a gente tem muito mais escolhas, muito mais responsabilização. Então a gente tem que pegar Ikigai, botar no liquidificador. Ikigai, estoicismo, psicologia positiva, TCC, bota tudo no liquidificador, bate para a gente procurar alguma coisa que seja mais interessante do que a gente tem. Porque aí você vê o seguinte, que a gente tem um modo de vida que foi formatado pelas mídias de massa e as pessoas, né, os jovens, eles vão para o Instagram, né, porque eles querem ser artistas da Globo. Eles não vão lá para falar das coisas boas que aconteceram com eles, não vão lá para compartilhar coisas interessantes. Cada um acha que é artista da Globo. Então, ainda estão com a cabeça que ser feliz é ser artista da Globo. E quanto mais seguidores tiver, mais artista da Globo ele vai ser. E as pessoas querem ser artistas da Globo e não pessoas normais que estão vivendo numa mídia que permite que as pessoas apareçam.
E aí a gente tem um problema, porque nós temos os antissistêmicos, diz que tudo está ruim, tem que mudar tudo, e aí eles esquecem o desenvolvimento de um modo de vida melhor, e os sistêmicos estão naquela ideia, né? E aí tem toda a disseminação no século passado, que a felicidade é grana, a felicidade é fama, a felicidade é status, e a gente então fica perdido, precisando de um modo de vida mais forte para poder regular com tudo isso. Modo de vida 1.0 para a civilização do 1.0, ok, já com seus problemas, e agora a gente precisa de um modo de vida 2.0. Aí quando a gente aí faz uma discussão aqui do que é o objetivo, né? Os estoicos, se é virtude, se é tranquilidade, o nosso querido Robertson e não Richardson, e aí eu faço, né? Dividimos nossa proposta existencial, no nosso caso, na nossa proposta de modo de vida, a gente, na verdade, está propondo um modo de vida para as pessoas, né? A gente está colocando 3 camadas. A gente desenvolve as escolhas individuais, em que a gente escolhe o nosso tapete de Aladim, influenciados aí pelo Ikigai, as atitudes individuais, aí tem muita coisa que a gente pega dos estoicos e de outras correntes, né? Como a gente se nos relaciona com o nosso corpo, mente e emoções, e como é que a gente se relaciona com os contextos, né? Lugares, pessoas, situações, conteúdos, conceitos e narrativas, e tudo isso é o fator causante. As escolhas individuais que a gente faz e como a gente se relaciona com os contextos são fator causante. E o fator consequente é como a gente se sente. E o objetivo é como a gente se sente, que aí é a métrica que a gente define. E a gente, no nosso caso, a gente diz, a melhor métrica para a gente saber se a gente está indo bem nas escolhas que a gente faz, de todos os tipos de escolha, é se a gente está com um bom TRC. Né? Bom humor, tranquilidade, motivação, resiliência e criatividade. Você está com tudo isso? Beleza, então isso aí passa a ser o fator consequente. E aí então a gente entra na conversa de que o nosso projeto, o projeto da Bimodais, é um projeto que a gente está querendo propor um novo modo de vida. Quando a gente chama de guia de felicidade, já chamei de guia de felicidade, já chamei de proposta existencial, e pela primeira vez eu estou dizendo que o que na verdade nós estamos propondo é um novo modo de vida. Um novo modo de vida mais coerente e mais adequado para essa civilização 2.0. E aí tem uma coisa importante sobre os estoicos, que aí a gente falou muito isso no artigo passado, que os estoicos têm a ver com a procura da praça, né, da popularização. Fecho com a frase dele. Robertson, e não Richardson, nos diz: a filosofia estoica foi inventada para pessoas comuns e não para que ficasse trancada nas torres de marfim da academia. É isso. O que vocês dizem? Bom, a Bimodais é um projeto que a gente está desenvolvendo, já desenvolveu aqui uma conversa sobre inovação grupal, depois a gente começou a desenvolver sobre inovação civilizacional e o nosso papo hoje é inovação pessoal. Estamos desenvolvendo, se vocês quiserem, um guia de felicidade ou se vocês quiserem uma proposta existencial ou uma proposta de modo de vida 2.0, em que a gente quer ajudar as pessoas a lidar com esse novo cenário de maneira mais consistente, em que a gente consiga que todo mundo tenha um bom TRC, né? Bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência, criatividade. Então a gente está trabalhando nisso. Tem 2 formas de você apoiar a gente. Entrar na escola, agora a gente tem mais 2 meses aí, maio, junho, o preço é R$200, ou fazer um Pix. E o pessoal que fizer um Pix, a gente tem aí um link, para se você quiser fazer um Pix, você pode, um Pix de R$60, você recebe a possibilidade de acessar a aula que eu fiz de 2 horas há 2 semanas, em que você vai ter um mergulho na civilização 2.0, toda a visão bimodal. É isso. O que vocês dizem?